Kenpachi Zaraki. Você não deve ter percebido isso, não é? Que está restringindo seus poderes enquanto você luta. Isso acontece sempre que você se depara com um oponente poderoso. Você suprimiu seus poderes até o limite em cada uma dessas ocasiões. Escute, Kenpachi Zaraki. Você aprendeu a habilidade de se suprimir para que pudesse desfrutar da batalha para sempre. Eu estive dormindo esse tempo todo. Eu tenho tentado reproduzir o nosso confronto nos meus sonhos, tentando reviver aquela nossa luta. Todo esse tempo eu pensei que não tinha uma palavra para descrever aquele momento. Graças a você, Onohana, eu finalmente aprendi como eu devo chamar aquele confronto. Obrigado. Qual é o seu maior medo? Se eu te perguntar isso agora, você provavelmente vai me dar uma resposta enlatada. Vai dizer que tem medo de fracassar, medo de abrir aquele negócio e falir, medo de convidar aquela pessoa em especial para sair e ser rejeitado. Ou medo de estudar anos para um concurso ou para uma faculdade e não passar. Mas isso é mentira. Você não tem medo do fracasso. O fracasso é seu estado natural. O fracasso é confortável, é conhecido, tem gosto de rotina. O que te aterroriza de verdade, o que faz você suar frio à noite, é algo muito mais sombrio. Você tem um medo paralisante de descobrir que você realmente é capaz. Você tem medo do seu próprio potencial. Pensa bem, se você tentar dar 100% de si, se você colocar toda a sua alma, o seu sangue, o seu tempo e a sua energia em um único objetivo e mesmo assim falhar, o que sobra de você? Se o seu melhor não for o suficiente, o seu ego morre. Então, o que você faz? Você joga sujo contra si mesmo. Você se sabota. Você dá só 30%, 40% da sua capacidade real. Você estuda de qualquer jeito. Você trabalha empurrando com a barriga. Você entra nos relacionamentos já com o pé fora. Porque assim, quando der merda e você garante que dê, você tem a desculpa perfeita e engatilhada. Ah, eu nem tentei de verdade. Se eu quisesse mesmo, eu conseguiria. Hoje, a gente vai falar sobre a epidemia de pessoas que passam a vida inteira jogando no modo tutorial. E para ilustrar isso, eu vou usar uma figura de Zaraki Kenpachi, de Bleach. E a gente não tá aqui para falar sobre poder espiritual ou sobre os combates do anime. A gente tá aqui para falar do tapa-olho que você colocou na própria cara e que tá apodrecendo a sua vida. Para quem não conhece a obra, Zaraki Kenpachi é apresentado como um monstro, um verdadeiro monstro, um cara absurdamente forte que vive pela emoção do combate, mas ele tem uma peculiaridade bizarra. Ele usa sinos no cabelo para que os inimigos consigam ouvir ele chegando e ele usa um tapa-olho no rosto, mas aquele tapa-olho não tá ali porque ele perdeu um olho. O tapa-olho que ele usa é um monstro devorador de energia que consome a maior parte da força dele o tempo todo. Ele propositalmente se enfraquece. Ele cria desvantagens, limitações artificiais, barreiras físicas. Por quê? Bom, porque ele tem medo de que se ele usar toda a força dele de uma vez só, a luta acabe rápido demais. Ele tem medo do tédio. Ele tem medo de não ter mais nada pelo que lutar. Mas a tragédia real desse personagem e o detalhe que fode com a cabeça de qualquer um que analisa isso de perto é que de tanto passar anos, décadas lutando com essas limitações, ele esquece a própria força que ele tinha. O cérebro dele se condiciona a ser mais fraco do que ele realmente é. Ele se acorrentou por tanto tempo que o corpo dele passou a acreditar que a corrente era o osso. O hábito de se limitar e engolir o potencial dele por completo. Ele se tornou uma fração de si mesmo. Não por culpa dos inimigos, mas por pura e absoluta autossabotagem. Agora, vamos sair da ficção. Tira o Zaraki Kenpachi da tela e coloca você no lugar dele. Você não usa um tapa-olho devorador de energia. O seu tapa-olho é a procrastinação. Os seus sinos no cabelo são as piadas autodepreciativas que você faz para que ninguém leve você a sério. A sua limitação artificial é aquele emprego medíocre que não te exige nada e que você diz que vai largar ano que vem, mas já tá lá há 5 anos. Você esconde o seu talento para não chamar a atenção. Você tem uma ideia genial na reunião de trabalho, mas você fica lá,
calado. Por quê? Bom, porque se você der a ideia e ela for incrível, você vai ser promovido. E se você for promovido, as pessoas vão esperar a genialidade de você todos os dias. O sucesso traz responsabilidade. A excelência exige manutenção. É exaustivo ser grande. É muito mais seguro ser o cara nota 6. O cara nota 6 não é cobrado. Ninguém espera que o nota 6 mude o mundo, resolva os problemas ou lidere a crise. A mediocridade é um cobertor quentinho no meio do inverno. Ela não te leva a lugar nenhum, mas pelo menos você não passa frio. Abraham Maslow, o psicólogo americano, chamou isso de complexo de Jonas. É a evasão do nosso próprio crescimento. Nós tememos a nossa própria grandeza, muito mais do que tememos a nossa miséria. Nós olhamos para o que poderíamos ser, o autor foda, o profissional brilhante, a pessoa física e mentalmente no seu ápice. E nós trememos de medo, porque se nós reconhecermos que podemos ser isso, nós perdemos instantaneamente o direito de continuar sendo a versão preguiçosa, patética e a acomodada que somos hoje. O maior veneno que a humanidade inventou não foi uma arma química, foi a frase "eu tenho muito potencial". O potencial é o lugar onde os sonhos vão para morrer sem nunca terem nascido. Conheço pessoas na faixa dos 30, 40, 50 anos que ainda se confortam dizendo que tem muito potencial. Eles abandonam projetos no meio, desistem de ideias no primeiro obstáculo, param de escrever o livro no segundo capítulo, param a dieta na segunda semana. E o discurso interno é sempre o mesmo: se eu realmente me dedicasse, eu seria o melhor nisso. Eu só não quero agora. Você percebe a armadilha? Enquanto você mantiver a sua grandeza no campo de imaginação, ela é imaculada. Ela é perfeita. Ninguém pode criticar o livro que você não escreveu. Ninguém pode rir do negócio que você não abriu. Você prefere viver no palácio mental de uma vida imaginária do que construir uma cabana real no mundo físico. A diferença entre não poder fazer algo e não tentar fazer algo é gigantesca na prática, mas na sua cabeça covarde, você usa as duas como a mesma desculpa. Você tá vivendo pela metade. Você ri pela metade, ama pela metade e trabalha pela metade. Um certo alguém dizia que o maior desespero humano não é a dor, não é a morte, é não escolher ser você mesmo, é viver como um fantasma na sua própria vida. Quando você passa 10, 20 anos se segurando, se limitando, diminuindo a sua própria voz para não incomodar os outros ou para não ser cobrado, você adoece a sua alma. Você começa a acreditar na própria mentira. Você esquece do que era capaz. O tapa-olho gruda na sua pele e você fica caolho para sempre. Marianne Williamson escreveu algo que o Nelson Mandela eternizou e que bate exatamente nessa ferida. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não nossas trevas, que mais nos assusta. Se você tirar o tapa-olho hoje, se você decidir olhar para sua vida e dizer chega, foda-se, eu vou ver até onde eu aguento ir, sabe o que acontece? A vida fica infinitamente mais difícil. Você vai ter que abandonar os amigos que só andam com você porque você tá no mesmo buraco que eles. Você vai ter que assumir as rédeas de escolhas pesadas. Você vai falhar. E dessa vez, a falha vai doer, porque você deu 100% e o fracasso vai ser puramente seu, sem desculpas para amortecer a queda. Mas, em compensação, pela primeira vez na porra da sua vida, você vai respirar o ar puro. Você vai sentir o gosto de estar vivo. O empate, quando tira o tapa-olho, não é sobre destruir o oponente. É sobre finalmente se reencontrar. É sobre sentir o próprio sangue correndo sem amarras. Não é sobre o mundo lá fora. É uma libertação interna. A libertação não é a ausência de problemas. A liberdade é você finalmente escolher carregar o peso do seu verdadeiro tamanho em vez de passar a vida se encolhendo para caber numa caixa que você mesmo desenhou.
Olha, eu não tô aqui pra te vender um curso de alta performance ou te dizer que você vai ser o próximo bilionário da sua família. Foda-se isso. Talvez o seu limite seja bem menor do que o do Elon Musk. Talvez o seu ápice seja ter uma vida tranquila, um trabalho honesto que você faz com excelência e uma família que você ama com intensidade. O ponto não é onde você vai chegar. O ponto é como você está caminhando. A vida é curta demais pra você viver jogando no banco de reservas do próprio time. A maior tragédia humana não é um cara tentar construir um império e falir aos 40. A maior tragédia humana é você estar no seu leito de morte aos 80 anos, olhando pro maldito teto e de repente o universo te mostrar um vislumbre da pessoa que você poderia ter sido se tivesse tido a coragem de tirar o maldito tapa-olho aos 20, aos 30 ou aos 40 anos. Imaginar um encontro entre você que é e o você que poderia ter sido e perceber que eles não têm nada, absolutamente nada em comum, que eles nem sequer se reconhecem. Para de se esconder de si mesmo. O tempo tá passando, a luta tá rolando e você tá aí, parado no canto, segurando a própria força por puro medo do que pode acontecer se você simplesmente tentar. Tira o tapa-olho, vai descobrir quem você é antes que você esqueça pra sempre. Bom, é isso. Valeu e falou!